Oi, aqui é o Gui e eu tô aqui na minha oficina para mostrar para vocês como colocar um cabo em uma lâmina para faca de entalhe, uma faca do tipo Sloyd. Vamos lá? Vou mostrar para vocês. O formato mais clássico de cabo que tem por aí é o formato da Mora, né? As facas suecas Mora, elas são muito famosas lá fora como uma faca de entrada de entalhe, né? Uma faca barata lá fora. E ela é uma faca ótima para quem começa a entalhar. Muita gente começa por essa faca lá fora. Infelizmente aqui é muito caro trazer, a importação torna ela uma faca cara já para quem quer começar. Mas o formato do cabo dela é um formato muito bom. O formato oval desse cabo faz com que ela se adapte à pegada da maioria das mãos, independente se ela é grande ou se ela é pequena. Então, para fazer o cabo da nossa faca, eu vou me basear nesse formato de perfil ovalado e a gente vai partir daí. Para demonstrar o processo de colocar esse cabo, eu vou usar essa lâmina. Essa lâmina é feita por mim e ela é exclusiva para o site Entalhe Colheres. Ela é a Capora Mirim, tá? Ela é uma lâmina de entalhe, né, do tipo Sloyd. Eu vou mostrar para vocês aqui mais pertinho. Essa lâmina, ela tem entre 6 e 7 centímetros de fio aqui. E a espiga dela é redonda com 8 milímetros de diâmetro. Isso faz com que a gente só precise de uma broca para furar o furo onde que a lâmina vai ser inserida, né? Então o processo de colocar a lâmina no cabo ele é muito simplificado. Uma coisa muito importante é manter a lâmina sempre na proteção quando não estiver usando, tá? Quando a gente for alinhar ela no cabo ou quando a gente for colar, a gente vai tirar. Mas em todos os outros casos, mantenha aqui dentro porque pode evitar acidentes, ela já vem muito afiada. Bom, pessoal, para fazer isso, a gente vai precisar de algumas coisas. Então, se sua lâmina for a Capora Mirim, a gente vai precisar de uma broca de 8 milímetros para furar a madeira do cabo. Sobre a madeira do cabo, é importante que ela esteja quadrada, tá? No esquadro, né? No quadrado, ou seja, 90 graus aqui e retinha, tá? Passada num desengroço, ou então vocês compram ela assim já, ou então trabalha ela na plana mesmo, tá? Mas é importante que ela esteja em esquadro para que a gente consiga trabalhar ela direitinho, tá? Inclusive furar e lapidar esse cabo. Para esse cabo eu vou usar esse pedaço de frejó, tá? Ele tem mais ou menos 3 por 3 por 20 e eu vou partir dele para a gente fazer o cabo, tá? Então vamos lá para o primeiro passo. No caso dessa minha lâmina, a Capora Mirim, ela é forjada totalmente à mão, né? Então a chance dela ter um pouquinho de curva ou então alguma coisa mais tortinha aqui entre a espiga e a lâmina, ela é grande. Até inclusive, ó, se vocês apoiarem aqui, ó, numa superfície reta, você pode ver que ela levemente sai para fora. Isso é normal. Eu tento sempre deixar ela o mais reta possível, mas essas coisas acontecem no processo forjado à mão. Então, o que é importante? Na hora que a gente for fazer e colocar o cabo, a gente vai compensar essas possíveis empenadas que deram na lâmina. É coisa pouca normalmente, mas quando eu encabo minhas facas, eu sempre me preocupo com isso, porque na hora que você coloca o cabo, é uma ótima oportunidade para corrigir essa empenada aí que deu. Então vamos lá. Bom, a primeira etapa do processo de colocar o cabo é furar a madeira. Por que a gente fura a madeira antes de tudo? Porque quando a gente fura, o furo ele pode sair um pouquinho torto e a lâmina pode estar um pouquinho torta. Então a gente vai usar isso para compensar. Então a gente vai marcar o centro para fazer o furo, né? Então vamos lá. Então aqui eu vou marcar o centro com a ajuda de uma régua ou então, enfim, o que vocês tiverem aí, né? Normalmente eu faço o X para a gente ter uma ideia do centro, né? Não precisa ser perfeito, mas isso ajuda, tá? Então eu fiz o X, que me dá um ponto central aqui para fazer o furo. Outra coisa que eu gosto de fazer é colocar algumas linhas de guia para que eu consiga orientar a broca, né?
Também não precisa ser 100% perfeito, mas eu gosto de colocar algumas linhas paralelas aqui às laterais, para que a gente consiga ajudar a orientar a broca quando a gente está furando, né? A gente consegue enxergar isso. Então agora eu vou fazer o furo. Eu também vou fazer uma outra coisa, eu vou medir aqui até onde eu quero que a espiga entre, né? E aí eu vou furar um pouquinho mais, vai 1 centímetro a mais, porque na hora que você colocar a cola, isso vai gerar uma pressão dentro do ar que está aqui dentro. E às vezes o ar não sai inteiro de dentro. Então a gente deixa aqui uma espécie de uma câmarazinha para conter esse ar, para que ele não fique sob pressão e possa, sei lá, deslocar a lâmina para fora quando a gente tiver com a cola secando, né? Então vamos lá, agora eu vou furar isso. Eu costumo usar um pedacinho de fita para marcar até onde eu quero que a broca vá, né? Então a gente quer que ela fure até aqui, então eu geralmente colo aqui uma fitazinha temporária e depois eu tiro. É só para realmente eu ter uma orientação visual até onde eu quero ir. Bom, a partir daí, é apoiar a broca, usar as guias que eu desenhei, né, e furar. Vamos lá, então. Bom, tá aqui o furo, né? Eu já vi que ele não tá muito reto, mas é o que eu falei para vocês, a gente vai compensar agora. Então aqui, ó, a lâmina entra perfeitamente, né? Aí eu encaixei ela até aonde começa essa transição da lâmina, para deixar um acabamento bonito mesmo, né? A gente vai acabar enchendo de cola aqui e a lâmina vai ficar aqui certinha e bonitona, né? Então a lâmina está encaixada, né? Agora vocês podem ver que ela não está reta em relação ao cabo, né? Ela está desviando para cá, assim. Então agora a gente vai traçar a reta real dela e a partir daí a gente vai desenhar o cabo. Bom, vamos lá. Bom, aqui eu tenho a reta em relação à lâmina. E aí olhando aqui por cima, eu vou traçar a reta real, né? Que é o centro da minha faca de entalhe, né? Olha só como tá reta agora em relação à lâmina. Então esse é o primeiro passo, tá? A gente achou aqui agora esse eixo que a lâmina define na nossa faca. Bom, com esse eixo de cima definido, eu vou desenhar agora o eixo lateral, que vai definir a outra simetria do meu cabo. Esse cabo que a gente vai fazer, ele vai ser bem simétrico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o ponto central do furo e a ponta como referência, né? Então aqui, ó, peguei a ponta, o ponto central do furo, e agora eu vou traçar esse segundo eixo do meu cabo, né? Então agora eu tenho aqui os dois centros dele, e a partir dele eu vou fazer o perfil da faca. Bom, uma coisa importante para mencionar, e eu acho que isso vale para qualquer coisa que você for entalhar, até para as colheres, é que o ideal é que você tenha um processo onde você trabalha face a face da peça a ser esculpida. Para o cabo é a mesma coisa. Então a gente primeiro vai trabalhar o perfil geral dela, trabalhando as faces principalmente de cima e de baixo, dando um formato para ela olhando de lado. Só depois disso a gente vai trabalhar as faces laterais. E por fim, a gente vai ou arredondar ou facetar esse cabo, tá? Então primeiro a gente vai desenhar e trabalhar esse perfil lateral dela. Apesar do cabo da Mora ser um cabo muito ergonômico para a nossa mão, ele é um cabo curto. Se você começa a entalhar com mais frequência, você percebe que algumas pegadas ele acaba faltando um pouquinho de cabo, principalmente se você tem as mãos grandes, né? Então eu já sugiro que a gente faça um cabo mais comprido, mas a gente vai usar esse modelo oval como referência, tá? O que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui
1,5 cm mais ou menos para frente e 1,5 cm mais ou menos para trás. Isso vai dar pra gente um cabo de mais ou menos 15 centímetros. Eu vou até marcar 15 aqui pra gente ficar certinho com 15 centímetros. Depois eu vou disponibilizar para vocês o PDF desse cabo que a gente está fazendo, tá? Para vocês imprimirem, se quiserem usar já como template. Então aqui na base, na parte central do cabo, eu vou marcar um pouco esse oval da moura, tá? Só como referência. Então olha só que interessante, ele está aqui, né? Aí ele abre aqui, é quase até 3 mesmo, né? Que é o tamanho desse bloco que eu tenho. E aí ele fecha aqui. Mesma coisa aqui, ó. Oval. Fechando aqui no nosso furo aqui, né? Bem centralizado no nosso furo. E aí agora a gente vai cortar esse perfil, antes de tudo. Nesse ponto, vocês podem usar um serrote para tirar esse excesso. Vocês podem usar um serrote para tirar esses ângulos aqui antes de lixar ou passar uma lima, uma grosa. Então assim, agora a ferramenta não importa muito, o que a gente precisa fazer é definir esse perfil. Como eu já tenho uma serra de fita, eu vou fazer isso com a minha serra de fita, tá? Mas vocês poderiam fazer com qualquer coisa. O frejol é muito macio. Inclusive eu sugiro que, se puderem usar uma madeira macia para esse cabo, vai ser muito mais fácil fazer ele, né? Então vamos lá, eu vou cortar esse perfil que eu falei para vocês. Então aqui eu tirei o excesso de madeira, né? E agora eu vou tirar esse perfil. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a altura. Pronto. Então agora eu vou cortar esse perfil tentando não invadir a linha. E aproveitando que eu tenho a máquina também, eu vou dar uma ajustada aqui na lixadeira de cinta, tá? Vamos lá. Então ela saiu assim da serra de fita. Agora eu vou dar uma ajustada nesse perfil. Aqui eu estou tentando não chegar muito perto do furo, tá? Eu não quero afinar essa parede ainda. Pode ser que eu queira depois, que tiver colado, mas por enquanto eu estou deixando aqui uns 2, 3 milímetros. Dá até para deixar mais. Mas é isso, ó. Agora esse perfil aqui ele está definido do cabo. Então a gente vai trabalhar o próximo agora. Bom, a gente perdeu a referência de cima, né? Óbvio, porque a gente lixou. Então vamos lá, vamos voltar, colocar a lâmina de volta, né, até o ponto que a gente quer, né, tá vendo? Já tá ficando com uma carinha de faca de entalhe isso aqui. E agora eu vou passar de novo aqui a reta pra gente fazer a próxima face, que é a visão de cima da faca. Então eu vou aqui de novo, eu tô com uma régua flexível, permite que eu faça isso agora aqui também. Então, essa aqui é a reta da nossa faca. Deixa eu só verificar aqui mais uma vez. É isso aí. Tá vendo que ela tá bem tortinha, né? Mas, olhando assim, ela tá no eixo. Eu vou usar de novo a moura como a base. Né? Eu tô colocando aqui no nosso eixo. Mais pra gente ter uma visualização. E aqui eu vou puxar ela pra frente de forma simétrica. E da mesma forma eu vou cortar aqui na serra fita. Então, mais uma vez, o que a gente fez aqui com a serra fita
Poderia ter sido feito com serrote, aos pouquinhos, no frejó até com uma tico-tico, eu acredito que daria, tá? Então assim, o limitante não é a ferramenta. Bom, e mais uma vez eu vou agora refinar isso aqui na lixadeira. Vou colocar a máscara aí, simbora. Bom, aqui estamos já com as 4 faces definidas. Agora a ideia é a gente desbastar os 4 cantos para ficar aí com um cabo octagonal e assim fechar o formato dele. Aí a gente vai fazer acabamento da parte de trás e o acabamento da parte da frente para ficar harmonioso, né, o desenho. Mas basicamente é isso. Pessoal, acho que vale ressaltar que sempre que você for trabalhar com a sua faca com qualquer ferramenta, lixadeira, até passar uma grosa, tira a lâmina, tá? A lâmina não tá grudada ainda, então é super perigoso. Ainda mais se ela tiver sem a proteção, então sempre tira. Então agora eu vou lixar, eu vou desbastar esses 4 cantos sem a lâmina. Pessoal, na medida que eu tô desbastando ele, eu vou sentindo também, tá? Eu acho que é importante vocês, primeiro, evitarem deixar essa parede fina agora e ir sentindo como que tá essa pegada, né? Porque vocês que vão usar essa faca. Para mim já tá quase bom, né? Eu desbastei um pouco aqui, mas eu vou tentar deixar essas facetas mais ou menos do mesmo tamanho. Vamos lá. Agora eu vou afinar de leve as laterais, então é importante vocês lembrarem aonde são as laterais, tá? Porque às vezes a gente se perde quando está facetando. Ó, vocês podem ver como ele tá agora. Uma coisa que eu costumo fazer, que ajuda muito na hora de entalhar, é fazer um chanfrozinho aqui nas laterais, para que quando você faça essa pegada aqui, o seu dedão consiga chegar perto da lâmina, tá? Então eu vou fazer isso agora. O que que eu vou fazer? Eu vou de leve inclinar aqui, ó, e fazer uma e duas, chegando um pouco mais perto aqui do buraco da espiga. Vamos lá. E agora, o acabamento que falta, que eu faço normalmente, é esse aqui. Quer ver? Eu vou dar uma quebrada nos cantos dos dois lados. Né? Como eu tenho a lixadeira, vou fazer isso rapidamente na lixadeira, vocês vão ver. Cantinhos quebrados aqui também. E é isso, pessoal. Esse é o nosso cabo. Então, no caso dessa lixadeira, já deixou bem lisinho. Eu não faria mais nada. Só passaria o óleo. Mas aí, no caso, vocês podem passar lixa 320, lixa, sei lá, um pouquinho mais. Eu não deixaria tão liso. Até eu gosto de uma pegada um pouquinho mais áspera. E eu passo um pouquinho de cera de abelha, então já dá uma alisada. Então, pessoal, agora a gente vai colar o cabo, vai verificar se está tudo certo, se precisa fazer alguma coisa diferente. E é isso. Teremos uma Sloyd cabeada, ou logo menos.
Bom, pessoal, para cabear a gente precisa de algumas coisas. Algumas coisas são para a limpeza do processo. Então a gente precisa, bom, claro, do cabo e da lâmina. E aí a gente precisa de epóxi. O epóxi ele geralmente é duas partes, né? Você mistura um lado e o outro. E a cola ela enrijece. Tá? Existe epóxi de 30 minutos, epóxi de 5 minutos, que é o tempo que você tem de trabalho. Eu sugiro que vocês comprem de pelo menos 30 minutos. Isso vai garantir uma fixação melhor e dá tempo de trabalhar e limpar a sua faca, etc. E álcool isopropílico. Deixa eu até mostrar aqui para vocês um pouquinho. Isopropanol. Por quê? Ele é ótimo para limpar as sujeiras que grudarem tanto na lâmina quanto no cabo de madeira, enquanto vocês estiverem trabalhando com o epóxi. Então vamos lá, vou misturar o epóxi e aí eu tô aqui com um pedacinho de pano que eu vou usar o isopropanol para limpar. E depois de limpar a gente vai deixar secar e aí depois a gente vai fazer o acabamento, vai entender se algum lugar ficou manchado, vai dar uma lixada e passar o óleo de linhaça, que é o que eu uso, mas vocês podem usar o acabamento que vocês preferirem. Bom, eu vou misturar o epóxi aqui primeiro. Mais ou menos a quantidade que eu acho que eu vou usar, um pouquinho mais, porque o problema é faltar, não sobrar, né? Pessoal, idealmente usem luvas, tá, para fazer isso. É que realmente eu esqueci de trazer luvas para cá hoje, mas usem luvas, tá, porque o epóxi ele é irritante. Vai saber se vocês têm alergia. Então, o epóxi você mistura até ele ficar esbranquiçado, tá vendo? Quando você mistura o endurecedor com a resina, ele fica ele fica meio esbranquiçado. Né? Mistura bem para garantir que ele tá todo incorporado. Bom, agora a ideia é colocar o epóxi aqui dentro do buraco. Eu vou colocar um pouquinho de epóxi aqui dentro. Tenta acertar dentro direitinho, né? Só para evitar ter que limpar muito depois o cabo. Isso aqui já deve ser suficiente. Aí o que eu costumo fazer também é dar uma lambuzada na espiga da lâmina, também com o epóxi. Que eu coloquei o epóxi, né? Tá aqui, ó. E aí vamos colocar. Ó, o epóxi ele vai saindo, ó. Tá vendo? Que a lâmina vai ocupando espaço e o epóxi sai. Né? Então, aí eu vou colocar até aquele ponto que a gente falou, né? Que é onde tem a transição. E aqui já tem bastante resina saindo para fora, né? Deixa eu mostrar para vocês. Que aí eu já vou começar a limpar. Porque eu nem tô vendo o que está acontecendo aqui perto da espiga porque tá sujo. Então aqui eu vou pegar esse pedacinho de pano. Vou colocar o isopropanol bastante, eu coloco, porque ele dilui essa resina. E aí eu já vou começar a limpar aqui o que saiu para fora. Eu quero que a lâmina entre um pouquinho mais para dentro ainda. Né? Então vou tentar dar um acabamentinho melhor aqui. Olha só. Então aqui tá com a cola. Agora em meia hora ela já vai começar a endurecer. Em meia hora ela já está em ponto de... Assim, não está na cura total, mas ela já está bem aderida. Bom, uma coisa que eu faço, que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tento deixar ela na horizontal, na vertical, assim. Por quê? Porque essa cola ela vai escorrendo e também ela não cai mais para fora. Ela, ao contrário, ela preenche aqui os gapzinhos, os buraquinhos que tem entre a lâmina e o furo que a gente fez na madeira. Então eu vou deixar ela secando assim. Só vou garantir que eu estou dando uma bela limpada antes. E é isso, agora eu vou deixar secar. Eu estou bem satisfeito com o resultado. Então, assim, colou certinho, preencheu um espacinho que tinha aqui no furo, que eu furei um pouquinho
deu uma esgarçadinha no furo. Então assim, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar óleo de linhaça, né? Para dar o acabamento do cabo. Passar uma camada generosa aqui, porque aí eu vou enrolar em Magipack, levar para casa e preparar, porque essa faca aqui encabada vai para uma pessoa que comprou lá no Entalhe Colheres. E é isso, pessoal. Bom, pessoal, é isso. Então, passei o óleo de linhaça e a faca tá pronta. Vou levar para casa agora para embalar e enviar para quem comprou lá no Entalhe Colheres. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho com esse processo. Ele pode ter parecido um pouquinho complexo, porque eu gravei um pouco no susto. Eu não me preparei muito para gravar na didática, mas eu acho que deu para entender um pouquinho como é um caminho para fazer um cabo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e tirado algum proveito disso. Valeu, qualquer coisa me procura lá no Instagram que eu respondo rapidinho. Bom, boa semana aí pra vocês. Tchau, tchau.